Sejam bem-vindas à nossa jornada do bem-estar dessa segunda-feira. E hoje nós vamos falar sobre o poder da aromaterapia no uso aromático. Então, a doutora Ana Cláudia vai nos presentear aí com uma aula maravilhosa explicando toda essa conexão, né, do nosso olfato com as ações na nossa mente e os efeitos que os óleos essenciais trazem de forma tão rápida quando a gente inala. Então, é realmente muito impressionante. É uma das coisas que eu, no início, não acreditava, no início, eu duvidava que era tão poderoso. E que foi algo assim que me surpreendeu, e hoje é a forma que eu mais amo de usar os óleos essenciais, é a forma aromática. Seja assim, né? Igual a gente fez aqui antes de começar a aula, a gente já pingou o óleo na mão. Se você que está assistindo aí agora a gravação, enfim, chegou agora, já pega um óleo essencial, pinga na sua mão, faz aqui a conchinha e vai respirando, vai inalando profundamente e observa como é que teu corpo reage, combinado? E agora eu vou passar a voz aqui para Ana. E Aninha, tá pronta aí, Flor? Sim, você botou o anfitrião para mim? Eu já coloquei para você compartilhar. Aham. Pois é, então deixa eu compartilhar aqui a Pode tela. compartilhar. Boa noite, pessoal. Enquanto a gente vai fazendo aqui essas coisas da tecnologia, aí apareceu. Vocês conseguem ver a tela inteira? Sim, clica Sim. no apresentar ali embaixo, coração, para ela ampliar. Aí, Foi, perfeito, beleza. foi. Obrigada. Então, a gente sabe que os óleos essenciais, né? Só para a gente recapitular um pouquinho. Os óleos são de fonte vegetal, né? Então, 100% natural da terra, garantido, né? Quanto à pureza. E uma preocupação que sempre as pessoas têm é se nos óleos essenciais é, por exemplo, pessoas diabéticas podem fazer uso, né? Pessoas com restrição de dieta. Gente, não tem problema nenhum, porque o óleo essencial não possui açúcar, não tem proteína, não tem gordura ou vitaminas, né? Muitas das vezes as pessoas acham que o óleo essencial pode até ser um suplemento. Ele não é. Óleo essencial é um composto químico, né, de moléculas que têm a função de modular o nosso organismo. Eu chamo de moléculas moduladoras, que são lipossolúveis, ou seja, reagem com óleos e gorduras, e são voláteis. A gente sabe, né? Abre o vidrinho, já sente logo o aroma característico do óleo, né? E uma coisa importante é que a gente tem que sempre manter os olhos bem fechadinhos, exatamente para a gente não perder o óleo essencial, né? Porque quando ele fica mal fechado e a gente vai ver, o vidro já está pela metade. Aí você fala assim, ué, né? O que que aconteceu? Quem está usando o meu óleo? Não, ninguém está usando seu óleo, né? Que você esqueceu o vidro mal fechado, tá? Então isso é importante, porque para restrição de gordura, né? Restrição de proteína ou de açúcar, não tem problema nenhum fazer o óleo, uso do óleo essencial. Uma outra coisa muito importante é que a aromaterapia é uma terapia integrativa, ou seja, a gente não anula a nossa visita ao médico, a gente não anula, né, a importância, né, de determinadas situações, a gente precisa entrar com o alopático, né? Mas se a gente puder se cuidar, é o que eu sempre falo, né? A aromaterapia é uma terapia de autocuidado. Se a gente puder se cuidar, com certeza a gente vai evitar muito tratamento, né? Porque a aromaterapia é autocuidado. Agora, claro que ela também nos ajuda a tratar, e pela Organização Mundial de Saúde, é uma terapia curativa, sim, tá? Mas
a gente sabe que muitas das vezes a gente precisa entrar com a alopatia nos casos mais críticos, mais agudos, né? E é por isso que é importante a gente ter o uso constante dos óleos essenciais para evitar essas situações agudas, né? E a gente poder fazer um acompanhamento da nossa saúde apenas com os óleos essenciais. Bom, por que do uso aromático, né? Falando um pouquinho sobre a nossa anatomia e a fisiologia do nosso sistema olfativo, nós vamos ver que na nossa cavidade nasal, né, nós temos aqui, ó, na parte superior da cavidade nasal, terminações nervosas, né, que está aqui, ó, ampliado, né, para essa figurinha aqui ao lado. São células nervosas, ou seja, são neurônios que compõem nervos, né? E um nervo, gente, é uma reunião de várias células nervosas, né, o que nós chamamos de nervo nada mais é do que um conjunto de neurônios, né? Então, nós vamos ver, ó, que todos esses nervos que estão para dentro da cavidade nasal, né, fazendo contato com a mucosa nasal, também têm uma comunicação, né, com o bulbo olfativo. Percebem, olha, que o axônio, nós temos aqui axônios que nós chamamos de bipolares, né? Tem dois polos. Um que tem uma terminação que fica para dentro da mucosa nasal, que é essa aqui, e a outra porção, que é o outro axônio, ele se estende para dentro do bulbo olfativo, né? Então, essas células sensoriais do nosso olfato, elas fazem uma comunicação tanto com a nossa cavidade nasal, como com o bulbo olfativo, né? Então, quando nós inalamos um óleo essencial, os componentes químicos, eles excitam, ou seja, eles vão estimular essas células nervosas por meio dessas terminações que estão em contato com a nossa cavidade nasal. Uma vez havendo esse estímulo químico, né, qual vai ser a reação? Esse estímulo ele vai ser conduzido pelo bulbo olfativo para várias regiões do nosso sistema nervoso, né? Então, primeiro, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente entender a sequência. Primeiro, eu inalo o óleo essencial, essas moléculas aromáticas, elas excitam essas células sensoriais que geram um estímulo para o bulbo olfativo. Vocês veem aqui, ó, que está tudo em comunicação. E do bulbo olfativo, esse estímulo ele é conduzido para o córtex olfativo, que é distribuído para o córtex cerebral e para o sistema límbico, né? Então, tudo começa aqui, quando a gente inala. Por isso, é tão importante, né, a gente fazer o uso aromático dos óleos essenciais, porque ele vai gerar um estímulo que vai ser levado para o nosso sistema nervoso central, né? E lá ele é distribuído, né? Do córtex olfativo, ele vai tanto para o córtex cerebral, principalmente para a região frontal, como para o sistema límbico. E uma coisa muito importante, a gente não vai se ater à parte escrita, eu só quero que vocês olhem para a figurinha. Muito importante é que, uma vez esse estímulo estando no bulbo, ele vai ser distribuído por todo o sistema límbico, né? Por que que ele é distribuído para todo o sistema límbico? Porque essas membranas estão em contato, né? Todas essas estruturas são estruturas membranosas. Então, vamos pensar num caso de um choque.
O choque é um estímulo elétrico. E uma coisa muito importante, embora o nosso estímulo inicial aqui seja químico, a partir daqui, o que nós estamos gerando é um estímulo elétrico. Tá certo? Então, por quê? Porque a química, ela serve para iniciar o estímulo elétrico. Vamos pensar no coração? O coração, quanto tempo demora para, no caso de você levar um susto, você ter taquicardia? É instantâneo, né? Você leva o susto, automaticamente o seu coração dispara. Por que que ele dispara? Porque a adrenalina é uma química, é um neurotransmissor que é liberado no músculo cardíaco e aí gera o estímulo para poder contrair o coração. Por isso que o coração aumenta a sua frequência cardíaca. Então, a química, ela serviu para gerar um estímulo e esse estímulo é elétrico no músculo. Por isso que quando as pessoas têm problema, por exemplo, de estímulo, de manter o ritmo de batimento cardíaco, elas usam um marca-passo. O marca-passo nada mais é do que um aparelhinho elétrico, eletrônico. Por quê? Porque fica ali emitindo estímulos elétricos, porque o nosso músculo, assim como todos os nossos neurônios, eles recebem o estímulo químico, geram um estímulo elétrico para poder liberar outra química, que vai gerar outro estímulo elétrico na outra célula, que vai gerar a liberação de neurotransmissor, que é química, e assim sucessivamente. Então, nós funcionamos, né? O nosso sistema nervoso ele funciona por estímulos químicos e elétricos. Então, o óleo essencial serve para disparar o estímulo elétrico. Então, pensando agora no choque, né? Vamos voltar lá para o choque. Quando a gente está de mão dada, né? Vamos colocar três pessoas de mãos dadas, e a primeira pessoa coloca o dedo na tomada. O que que vai acontecer? É só a pessoa que colocou o dedo na tomada que vai tomar o choque? O que Não, que a vocês corrente acham? é conduzida. Todo É, mundo leva todo mundo choque. toma choque. Exatamente, é condução de corrente por membrana, né? E esse mesmo princípio ocorre, né, em qualquer lugar no corpo humano, né? Se a gente tem membranas em contato e elas estão recebendo um estímulo, e esse estímulo é elétrico ou químico que gera a eletricidade, o que vai acontecer com todas as estruturas que estão ligadas? Elas vão receber o mesmo estímulo. Então, aquele estímulo que iniciou lá na nossa cavidade nasal, que vai ser passado por meio do bulbo, dos nervos olfatórios, que chega ao sistema límbico, é uma corrente elétrica e todas essas membranas estão em contato. Então, todas elas recebem um estímulo ao mesmo tempo. Ah, Ana, então qual é a diferença? A diferença é a química. Por quê? Porque cada óleo essencial, na sua composição química, ele vai produzir um benefício numa determinada região do sistema límbico. Então, de novo, vamos pensar na química no nosso corpo. A gente estava falando do coração, né? Então, eu tenho lá a química, que é a adrenalina, que gerou um estímulo, e esse estímulo foi excitatório. Por isso que no susto, no jato de adrenalina, o nosso coração dispara. Por quê? Porque excitou, então aumenta a frequência cardíaca. Mas se quando nós usarmos, por exemplo, um outro sistema, né, que é o parasimpático, se a gente liberar a noradrenalina, a gente vai diminuir a frequência cardíaca.
Então, o que faz a diferença para que o resultado seja obtido é o tipo de estímulo que a gente está enviando para essas estruturas. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma lavanda, eu já sei que o meu resultado vai ser de diminuir a atividade do sistema nervoso. Se eu estou trabalhando com o peppermint, o que eu vou perceber é um aumento da atividade dessas estruturas. Então, gente, por isso que os óleos essenciais sempre vão nos oferecer um benefício físico, mental e emocional. Porque da mesma forma que o hipotálamo, né, que é uma região do sistema límbico está recebendo esse estímulo, que vai poder ativar a hipófise, que é a glândula que vai liberar o hormônio para fazer um equilíbrio hormonal, da mesma forma, esse estímulo vai chegar às amígdalas cerebrais e vai também poder trabalhar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, né? Então, a diferença aqui é que tipo de química eu estou inalando para gerar o meu benefício final, porque todas essas estruturas vão estar sendo acionadas ao mesmo tempo. Bom, dito isso, vamos pensar agora num fio, na luz, né? A gente sabe que a luz elétrica, ela está condicionada, né, a um interruptor, que é onde a gente acende a luz, né? E a gente sabe que a eletricidade, ela sempre tem um polo positivo e um negativo, né? Então, é exatamente isso que acontece nas nossas células. A gente está trabalhando com positivo e negativo. A gente está invertendo essas polaridades o tempo inteiro, gerando a eletricidade. Agora, em quanto tempo a gente vai ver essas estruturas sendo acionadas para a gente ter o benefício do óleo essencial? Pensa em quanto tempo você demora ao tocar no interruptor para acender a luz. Quanto tempo, gente, demora? Toquei no Na hora. interruptor. Quanto tempo demora para a luz acender? Acende na hora. Na hora. O efeito é imediato. Por quê? Porque eu trabalhei ali com aquele positivo e negativo, gerei a eletricidade, né? E na hora que eu gero a eletricidade, eu tenho a luz. Gente, da mesma forma, tá? Com esta mesma velocidade, o meu interruptor é fazer a inalação. Na hora que eu faço a inalação do óleo essencial, o que está acontecendo? O meu sistema límbico já está sendo acionado. É como se eu tocasse no interruptor, né? Quanto tempo a gente demora para identificar, vamos lá, um olhinho de laranja. Pinguei uma gotinha na mão e inalo aquele aroma do óleo de laranja. Quanto tempo demora para eu reconhecer o aroma? Quanto tempo depois que eu inalo um óleo, eu reconheço o aroma da laranja, se eu estiver inalando um rio de orange? Na hora também. Na hora Não demora também. nada. É. Não Se demora for, se nada. for um cheiro familiar, a gente identifica na hora. Claro, se é um cheiro familiar, a gente identifica na hora. Mas mesmo que não seja familiar, mesmo que você não saiba identificar, você percebe que ali existe um aroma. Ok? Então, o que que o aroma ele fez de imediato? Acionou a cognição. E a cognição é sistema límbico. Por que que você identifica que é o laranja? Porque você tem a memória do aroma de laranja guardado lá em algum lugarzinho lá, né, no seu sistema límbico.
Nada acontece sem que haja um reconhecimento. E esse reconhecimento é imediato. Bom, se o reconhecimento é imediato, é porque eu já estou lá trabalhando com o meu hipocampo, nas minhas memórias, eu já estou trabalhando no corpo mamilar, eu estou trabalhando no ciro, no giro cingulado, que isso tudo está trabalhando para eu poder ter a identificação do aroma que eu estou inalando, né? Então, essa é a velocidade, tá? Com que eu vou ter os benefícios dos óleos essenciais na forma aromática, porque rapidamente a minha amígdala está sendo acionada. Isso falando das emoções. E quando a gente fala do físico, o hipotálamo, ele tem uma ligação direta com a hipófise, um anterior e um posterior. E ela é responsável por liberar vários hormônios que vão controlar vários órgãos no nosso corpo, né? Então, a gente pode falar aqui de gônadas para reprodução, de tiroide para metabolismo, de suprarrenais ou adrenais que controlam o cortisol. A gente pode falar aqui de sistema esquelético na formação e manutenção do nosso sistema esquelético. A gente aciona os rins, a gente aciona o útero, no caso das mulheres, glândula mamária, além de liberar adrenalina e noradrenalina, que vão estar fazendo o controle, que é sistema simpático e parasimpático, de vários outros órgãos, praticamente todos os órgãos do nosso corpo. Então, gente. É, assim, né? A gente pensa, puxa, eu inalei, rapidamente esses hormônios já estão caindo na minha corrente sanguínea, já estão encontrando, né, as suas células-alvo, e dali o corpo já vai trabalhar com essa nova química, né? E tudo depende, portanto, do tipo de óleo essencial que eu estou inalando para ter o benefício final. Agora, é muito rápido, porque cai na corrente sanguínea, e só para vocês terem uma ideia, os nossos rins, eles filtram praticamente 5 litros de sangue por minuto, né? E para vocês verem a velocidade com que se dá a circulação. O coração está bombeando toda hora, né? Está mandando sangue novo. E essas moléculas estão caindo na corrente sanguínea e está girando pelo nosso corpo inteiro e saem da corrente sanguínea, alcançam os tecidos, e é muito fácil de alcançar os tecidos porque, como nós falamos lá no início, elas são lipossolúveis, e como são lipossolúveis, elas vão entrar nas nossas células com facilidade. Por quê? Porque sempre as moléculas, gente, sempre, no natural, elas vão de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Quando a gente inala o óleo essencial, essas moléculas não estão no nosso organismo. Então, rapidamente, elas vão cair na corrente sanguínea, porque elas vão entrar a favor do gradiente, é transporte por difusão simples, e rapidamente elas vão alcançar as nossas células. E uma coisa mais importante ainda é a segurança do uso aromático, né? Por quê? Porque parte dessas moléculas que eu estou inalando vão para os pulmões, né? Alcançam os alvéolos e vão para a corrente sanguínea. Agora, a outra parte é expirada. Então, existe uma segurança muito grande no uso aromático, porque a gente fica ali, né, 4 minutos inalando um monte de molécula, e a gente acha assim, ah, mas essa quantidade de molécula não vai me fazer mal, não vai me dar uma overdose? Não, porque parte dessas moléculas estão sendo
eliminadas pela própria expiração, tá certo? Então, mesmo que a pessoa tenha um comprometimento renal, um comprometimento digestivo, né? Que para metabolizar essas moléculas, o uso aromático é o mais seguro, né? Por quê? Porque não há uma sobrecarga de moléculas, exatamente porque, assim como eu inalo, eu inspiro, eu expiro. Então, parte vai para a corrente sanguínea e parte eu já estou eliminando na própria expiração. Tá bom, gente? Então, é a forma mais segura dos óleos essenciais, como, né, é a mais rápida da gente verificar os benefícios. E é fundamental para o trabalho nas emoções, tá certo? Aberta a dúvidas, vou parar de compartilhar. Fiquem à vontade. Que aula! Bom, eu queria compartilhar que eu achei incrível, porque tudo isso a gente trabalha na psicopedagogia, na psicologia também, né? Todos os nossos sentidos, as nossas emoções. E assim, agora eu fiquei anotando aqui e faz muito sentido nas terapias que eu faço. Porque eu estou usando o difusor, já estou estudando muito, né? Quando eu entrei na Doterra, fui pensando realmente em cada criança, em cada situação que eu poderia ajudar e contribuir nas terapias, né? E tudo isso que tu falou faz muito sentido, porque a gente estuda. Só que agora tu veio com um resumão, assim, que veio e fez muito sentido, sabe? Porque a gente tem a memória olfativa. E isso faz com que a gente desperte muitas coisas, né? Tipo, ai, cara, é cheirinho de vó, tipo, um bolo, um pão, algo assim, né? Que tem aquela memória e isso ajuda muito. E agora tu trazendo essa clareza para nós. E mesmo a gente inalando, trazem muitos benefícios. Uau, foi muito incrível, de verdade. Assim, que aí a gente consegue trazer esse conhecimento com mais assertivo, sabe? De mais certeza de dizer assim, não, realmente faz a diferença. Sim, faz a diferença porque todas essas estruturas estão conectadas, Giovana. Isso é que é fundamental, né? É assim, o principal. Uma vez inalando, vai chegar o sistema límbico que vai acionar vários órgãos no nosso organismo. Até porque, mesmo aqueles órgãos que não estão diretamente ligados às moléculas que vão ser secretadas por essa conexão, as próprias moléculas do aroma, elas estão caindo na corrente sanguínea, porque elas vão chegar nos alvéolos e elas vão passar para a corrente sanguínea nos capilares pulmonares. E aí sim, elas vão chegar a todos os órgãos do corpo humano. Incrível. Nossa, muito obrigada, Ana. Foi maravilhoso. Muito obrigada, amei. É importante até para a gente conseguir explicar para as pessoas, porque as pessoas se assustam e elas começam a achar que foi de outra coisa. Não, não foi desse cheirinho aí, não. É Aham, por isso duvidam do que poder. É por isso que não é só um cheirinho. Óleo essencial é Exatamente. diferente de essência. É O óleo essencial é Exatamente. terapêutico. terapêutico. Tá certo, Exatamente. gente? Falou, galerinha. Um beijo e um queijo. Obrigada mais uma vez, Fabi, pela Obrigada. oportunidade. Tchau, gente. Beijão. Tchau.